Bom dia a todos. Eu sou o professor Alexandre Killing, do curso de jornalismo. Nós estamos aqui nesse momento, finalizando a aula de redação digital. É uma aula que trabalha com produção de jornalismo em plataformas online. Os estudantes estão ali, eles estão com uma missão. Tudo bem, gente? Tudo certo aí? Beleza? Foi boa a aula hoje? Muito bem, muito obrigado. Então o que a gente está fazendo é isso. Diante dessa circunstância, com base no decreto do Distrito Federal, com base na orientação do Ministério da Educação, a gente está fazendo aulas usando essas ferramentas remotas. Elas funcionam com o mesmo conteúdo, com o mesmo envolvimento do professor. Até vou confessar para vocês, o envolvimento do professor é muito maior. O envolvimento dos estudantes está sendo bem interessante, porque eles estão conseguindo trazer e interagir, a gente consegue acompanhar o comportamento deles. É um processo no qual todos nós estamos aprendendo, mas eu posso dizer que a experiência é extremamente interessante e não deixem de se envolver nessas experiências, sobretudo por uma questão para quem é do curso de jornalismo, dos cursos de comunicação, mas eu queria falar especialmente do curso de jornalismo. É responsabilidade dessa atividade profissional ter uma atuação diferenciada nesse período. Essa atuação ela é responsável, inclusive, pela sobrevivência de muita gente. A informação correta ela é essencial nesse momento para a vida das pessoas. Então é extremamente importante que a gente não pare, que o show não pare, que a gente coloque o nosso bloco de jornalistas, de estudantes de jornalismo na rua. Tanto é que a tarefa que a gente vai desenvolver agora, nós estamos trabalhando um site de jornalismo online e a primeira cobertura que a gente vai fazer é uma cobertura mostrando essa quebra de paradigma no trabalho dos jornalistas ao longo de um período de exceção como esse. Venham, nada muda, a gente só cresce. Não dá para comparar um curso EAD com o que a gente está trabalhando aqui, né? O envolvimento dos professores ele é único, né, pessoal? Em nenhum momento eu me lembro de ter estado na Católica e tá tão envolvido e vendo os colegas tão envolvidos nesse processo de preparação das aulas, de planejamento e até mesmo de entrega dessas aulas para vocês, né? Então é um momento único e não tem nada a ver com uma aula EAD, né? Uma aula EAD, na maioria das vezes, é gravada, né? Trabalha com textos já pré-definidos. O que a gente está fazendo é como se a gente estivesse lá na frente, em aula, junto com vocês, só que a gente está distante e por meio dessas tecnologias, né? Mas a gente está cumprindo o nosso calendário, estamos nas horas das aulas junto com vocês, e conduzindo essas aulas e tentando juntos enfrentar isso da melhor maneira possível. Então eu gostaria de dizer que essa proposta nossa da Católica de dar continuidade às aulas, né, não se limita a gravações e exercícios pontuais, mas sim diversos tipos de atividades síncronas e assíncronas, né, ou seja, algumas que são concomitantes ao horário da aula e outras que vão ser passadas por meio de atividades que são monitoradas em plataformas específicas. Tudo isso ajuda muito a gente a não perder o foco nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, em que as pessoas precisam estar em comunhão, precisam estar ligadas umas às outras para poder superar o momento de crise, né? Eu acho que a comunicação é um campo, né, muito complexo das ciências humanas, em que a gente precisa notar a importância de estabelecer esses processos comunicativos, né? Se a gente não entender que as relações da comunicação com a sociedade são mais fundamentais do que nunca nesse momento, tanto do jornalismo, quanto da publicidade, quanto do audiovisual, quanto do design, etc., nós não vamos conseguir criar os laços comunicativos que são suficientes para fazer a sociedade entender o que está se passando, como as coisas estão se passando, de que maneira elas podem ser superadas através de informações claras, informações precisas e informações úteis para a continuidade dos processos sociais como um todo, né? Então, a universidade tem que ter essa responsabilidade e a Católica está com esse projeto de a gente
fazer o melhor possível dentro das condições que a tecnologia, felizmente, nos proporciona hoje em dia, para levarmos essa crise de maneira mais suave possível, sem comprometer o ensino, tá bom? Obrigado, e é isso aí. Bom, primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: a gente está passando por uma situação extraordinária, né? Eu acho que era legal a gente encarar o seguinte: não estamos vivendo uma situação que se tornou um EAD, tá, gente? Até porque essas aulas que a gente vai ter pelo Zoom, a minha preocupação maior não é criar slides, até porque nem em sala de aula eu dou aula com slides, porque é a primeira vez que a gente está tendo aula junto, mas assim, eu não costumo dar aula por slides, eu costumo dar aula mostrando imagens, né, que é o meu campo de estudo, imagens, músicas, vídeos, e é o que a gente vai fazer aqui, né? O que eu queria chamar a atenção de vocês é dessa possibilidade da gente tá interagindo mais assim. A gente está vivendo um contexto, né? Todo mundo sabe disso, um contexto bem complicado, bem difícil. E diante disso, a Católica optou por seguir a orientação do MEC, né? Que é realizar, ao invés de suspender as aulas, realizar aulas online, né? Fazer um trabalho de acompanhamento educacional via internet. Né? Então, alguns de vocês, né, estão com dúvidas em relação ao funcionamento, a diferença entre um ensino EAD e o que a gente está fazendo agora. Só para esclarecer que o EAD é diferente, né? O que a gente está fazendo agora é outra coisa. No EAD, a gente tem o quê? A gente tem professores que são professores tutores, que preparam o material para vocês anteriormente, né, que pode ser um material audiovisual, uma videoconferência, enfim, disponibilizam esse material para vocês e ficam disponíveis para esclarecer dúvidas, para corrigir exercícios, enfim. O nosso trabalho que a gente está fazendo agora, nesse momento, é um trabalho de professores coordenadores de disciplina. Então, a gente continua com o mesmo trabalho que a gente tinha, que a gente estava fazendo enquanto as aulas estavam correndo presencialmente, né? A gente tem um plano de ensino, a gente cria e administra um plano de ensino para vocês, né? A gente acompanha todas as atividades de vocês, o mais próximo possível de vocês que a gente puder, né? Agora nesse momento de distanciamento. Então, nosso trabalho é um trabalho de professores coordenadores, né? A diferença é que nesse momento, em vez de nos encontrarmos presencialmente, a gente vai se encontrar via internet, né? Porque realmente não é possível, né? É um contexto maior, é um contexto que está fora do nosso controle, né? Tanto nosso, né, enquanto professores, quanto de vocês. Então, a diferença é que a gente vai realizar essas aulas online, semanalmente, nos mesmos horários da disciplina, né? E vamos acompanhar, continuar, vamos adaptar o plano de ensino que a gente já havia preparado para vocês, e vamos continuar acompanhando as atividades que vocês estão fazendo da mesma forma que a gente estava acompanhando antes. E as aulas vão ser realizadas da mesma forma, só que por meio da tecnologia. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, do curso de comunicação. Hoje foi o primeiro dia de aula online. Eu estou aqui para fazer uma breve explicação que o que a gente está vivendo agora não é exatamente um EAD, né, um ensino à distância, mas é uma forma de dar aula à distância, né? A diferença é que a gente está usando plataformas, no meu caso eu estou usando plataforma Zoom, que deu bastante certo. Hoje a gente está eu acabei de dar uma aula de mais de 3 horas aqui com meus alunos, de hoje foram os alunos de mestrado, mas na segunda e na quinta que vem eu vou dar aula para graduação, e eu acho que correu tudo bem. A gente conseguiu compartilhar conteúdos, PDFs, imagens, vídeos, foi bastante proveitoso. Meus alunos aqui podem dar uma opinião de que eles acharam da aula. E aí, pessoal, como é que foi? Eu falei agora no grupo, né, que a gente participou mais do que se fosse presencial, porque a gente fica olhando para a cara um do outro, aí fica na obrigação de compartilhar e de falar.